Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Dele. Estamos ao vivo, estamos online. E no nosso novo encontro de redação, eu ia dizer o último, mas ainda não é o último encontro. Muito boa tarde, estávamos juntos agora há pouco com Maria Antônia, minha amiga, no A Hora da Saída. Agradecer a vocês pela enorme audiência, pelo carinho, pelas participações. De novo, né, eu tô sendo um pouco repetitivo, mas quero deixar claro aqui a nossa alegria de podermos trabalhar juntos, tanto eu quanto ela. Nós somos amigos de longa data e profissionais também, e agora a gente está podendo fazer esse encontro acontecer. Quem não pode assistir o A Hora da Saída, o vídeo fica salvo no YouTube, você pode assistir com calma depois, comentar, mandar suas sugestões. Fica aqui registrado novamente o nosso carinho e o nosso agradecimento pelo cuidado, pelo zelo, pelo afeto que vocês nos transmitem. E que bom poder participar da vida de vocês, ainda que de uma maneira remota, né? Hoje quem eu tenho comigo, Celina, quem mais? Nanda, Ivonete. Ivonete está sempre aqui com a gente, né? Alane, Felipe Gomes, Bruno, Juliana, Tailane, Salmo, é isso? Salmo Rocha Mendes, Ana Beatriz. Ui, cadê? Quem mais? Júlio, Bena ou Biena? Blena, Maria Paula, Maria Bittencourt, Marcos, Caiane, enfim, uma galera enorme. Deixa eu pegar meu passador que eu esqueci. Uma galera enorme que está aqui nos acompanhando nesse momento final, né? Nós estamos aí em processo de encerramento de conteúdo. Eu disse encerramento de conteúdo, viu? Não disse que a gente está encerrando os trabalhos, não. Temos ainda um mesinho aí pela frente, em que o ProEnem vai trazer muita novidade, muitas atividades legais. Fiquem ligados nas redes sociais, porque vocês vão saber já já o que a gente está preparando para vocês, tá? Agradecer também vocês pelo carinho que vocês me mandam aqui no chat. E hoje nós temos uma conversa super importante, mais um eixo temático para a gente conversar sobre relações de intolerância. O Enem vem batendo nessa tecla já tem um tempo. O Enem já falou sobre violência contra a mulher, que tem a ver com o assunto de hoje. O Enem já falou a respeito da desvalorização dos povos tradicionais, que tem a ver com o assunto de hoje. Já falou sobre a exclusão pela qual o público surdo passa nos processos educativos, também tem a ver. O Enem já falou sobre estigmas associados às doenças mentais, também tem a ver. Enfim, é aqui uma aula que o Enem, é uma aula que aponta para o fato de que o Enem está esbarrando em temáticas que têm a ver com o que a gente vai conversar, tá? Como de costume. Vou colocar algumas perguntas na tela, nós vamos juntos construindo as respostas e à medida que dúvidas forem surgindo, não hesitem em mandá-las aqui para o chat, que a galera do ProEnem está online, observando tudo e a gente está aqui fazendo esse diálogo aberto com vocês.
Tá joia? Eu acho o tema super interessante. O Brasil é um lugar de muita intolerância. Infelizmente, nós temos números muito preocupantes, não só com relação à violência contra a mulher, mas também casos de racismo que são muito flagrantes. A gente tem um número elevado de violência contra a comunidade LGBT e temos intolerâncias de muitas ordens, intolerâncias políticas. Acabamos de vivenciar uma eleição para prefeito e para vereadores. A gente sabe que muita gente não consegue dialogar com política de uma forma saudável. A gente tem preconceitos religiosos também. A gente sabe que o Brasil teve um processo de colonização que fez com que chegássemos a 2024 com muitos resquícios e muitas mazelas decorrentes de toda essa formação sócio-histórica brasileira. Vamos começar conversando um pouco sobre o conceito de cultura, porque afinal de contas, se a gente quer falar sobre intolerância, a gente tem que entender o conceito de cultura e as suas principais classificações na sociedade, né? Porque não tem como a gente falar de intolerância sem a gente pensar o conceito de cultura, certo? Para o senso comum, cultura tem a ver com uma certa noção de erudição, de bons modos. Sabe quando você diz assim, nossa, fulano é tão culto, fulano é muito culto. Quando você diz que uma pessoa é muito culta, no geral, o que se está dizendo é que essa pessoa ela é portadora de um determinado tipo de saber. Eu não estou dizendo que é certo nem que é errado, eu estou pontuando, certo? Eu não estou fazendo avaliação. Então, quando as pessoas costumam dizer assim, ai, fulano é muito culto, no geral, quando a gente está falando isso, existe uma certa ideia estereotipada, porque a gente imagina que esse sujeito ele seja refinado, que ele seja acadêmico, que ele tenha um certo falar erudito, uma noção de etiqueta e de bons modos. Então, quando a gente está falando que ele é muito culto, na verdade a gente está dizendo que ele é portador de um determinado tipo de cultura, porque nos parece incomum a ideia de que você vai chamar de muito culto uma pessoa que tem um amplo conhecimento do funk, por exemplo. Te parece natural que alguém diga assim, nossa, fulano é tão culto, sabe tanto sobre o funk brasileiro? Pode ser que isso aconteça, é verdade, mas definitivamente não é um tipo de frase que costuma estar associado ao universo do funk, do hip hop, do grafite, dos movimentos culturais periféricos e marginalizados. Então você vê que a concepção do senso comum é uma concepção muito amparada por um tipo de conhecimento europeu, eurocêntrico, né? Justamente porque a ideia de que uma pessoa que é profundamente conhecedora sobre a cultura africana, ela vai ser chamada de muito culto. Isso indica pra gente que o nosso olhar é um olhar eurocêntrico, o que era de se imaginar. Fomos colonizados por um povo português. E nesse sentido, a gente adquiriu um olhar que já está enviesado em direção à produção cultural europeia. Já para a antropologia, esse conceito, essa noção, ela ganha contornos muito mais complexos e, a meu ver, muito mais interessantes, porque para a antropologia, cultura é um conjunto de modos de agir e de pensar de um grupo social. Então, todo grupo social é dotado de cultura. Não existe um grupo que não tenha cultura. Não há cultura mais rica ou mais pobre. Todo movimento cultural, todo hábito, todo valor é construído, transmitido de geração em geração e expressa o traço de uma população. Não existe para a antropologia uma hierarquia entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. A diversidade, nesse sentido, ela é legítima. A gente não pode, num olhar antropológico, criar uma verticalização cultural. O que é você verticalizar a cultura? É colocar certos grupos no topo enquanto outros estão por baixo. Porque se cultura é a expressão de vida de um grupo, todo grupo social é dotado de cultura, a menos que o sujeito seja abandonado na floresta e criado por mamutes.
Mowgli, o Menino Lobo, sabe? Assim, esse é o único contexto em que o sujeito não será dotado de cultura. Sim, porque aí ele não passou por um processo civilizatório. Ele está distante do que se entende como ser humano, né? Ele está ali criado por animais. Só que esse tipo de caso são casos raríssimos. Existem, sim, casos na literatura que nos indicam que pessoas foram, né, abandonadas em lugares remotos e que cresceram muito mais na companhia de animais do que de pessoas. Se vocês derem o Google, vocês vão encontrar esses casos. Mas são casos absolutamente raros, por razões óbvias, né, pessoal? Uma pessoa que é abandonada numa floresta com seus 2 anos de idade, a propensão de que ela sobreviva é muito pequena. Então, há casos em que isso já aconteceu, mas são casos esporádicos. Todos os grupos culturais são absolutamente válidos, legítimos. Quando você estuda Império Romano, eu não sei se vocês já estudaram, mas eu lembro do meu professor dizendo assim, olha, para o povo romano, aqueles grupos que não falavam latim eram grupos selvagens, incivilizados, era aquilo que eles conheciam como bárbaros. Isso é muito significativo, né? Porque como a gente olha para o outro a partir da nossa perspectiva, então te parece absurda a ideia de que existe um grupo que não fala latim. Então, eu falo latim, sou uma pessoa civilizada, sou uma pessoa humana, né, organizada, moldada pela sociedade. O outro é o estranho, o outro é o exótico, o outro é o feio, o outro é o selvagem, o outro é aquilo que não presta. Percebam o espantamento do povo português ao chegar ao Brasil, e naquela época nem se chamava Brasil, né, porque esse nome se deu depois, o português chegando aqui ao hemisfério sul, se deparando com o povo indígena, que tinha hábitos culturais absolutamente diferentes, certo? Imagina só uma pessoa, né, um povo nativo usando peruca, vestidos e sapatos. Não faz qualquer sentido com o calor absoluto que fazia e que faz nos trópicos. Então, ao português, parecia uma absurda a ideia de que esse povo não usa roupa. Sim, porque a nudez daquele povo é também um traço de cultura, mas era visto pelo português como uma animalização, como um povo que não foi educado ou suficientemente educado. É por isso que nos primeiros registros, nas cartas que os portugueses que aqui chegaram enviaram à corte portuguesa, diziam que o povo indígena não cobriam as suas vergonhas. Isso é muito simbólico, né? Porque para o povo português parecia um absurdo que esse povo andasse com os seios à mostra, com o pênis à mostra ou a vagina à mostra. Porque, naquele contexto, esperava-se que essas partes do corpo estivessem protegidas, né? Cobertas por uma suposta ideia de civilidade. Tudo bem? Baseado nessa ideia, a gente consegue fazer 3 classificações de cultura que vigoram hoje no mundo. A cultura erudita, quando se fala em cultura erudita, costuma-se pensar em movimentos culturais associados ao saber acadêmico, ao saber científico, portanto, a produção das elites sociais brasileiras. É aquela cultura que, no geral, ganha mais espaços nas instituições, nos museus, nas academias. Beleza que hoje em dia esse cenário está mudando um pouco, né? Os museus têm trazido para as suas curadorias muitas obras do funk, dos movimentos de periferia, das culturas marginalizadas. Mas historicamente e tradicionalmente, os museus sempre foram marcados principalmente pela cultura produzida pelo ambiente acadêmico. Está associada a uma validação crítica. A crítica tende a reconhecer os movimentos eruditos como movimentos válidos, como movimentos legítimos. E, portanto, esses movimentos tendem a ganhar o apreço, tendem a ganhar o valor. Daí que você fala sobre uma ópera, uma orquestra, um balé clássico com uma certa elevação, com uma certa nobreza, com uma certa noção de pompa, né? É difícil você olhar um crítico e dizer que uma peça de ópera não é arte. Por quê? Porque a tradição está ali validando aquilo
como uma forma artística válida. A cultura popular, por sua vez, ela não é aquela exatamente amparada pelas instituições. A cultura popular é uma produção espontânea, ela surge espontaneamente pela população, que no geral é uma população de baixa renda, e essa movimentação popular, ela costuma estar associada às tradições daquele lugar. A maneira como aquele povo se manifesta por meio da sua roupa, por meio dos seus cânticos, por meio da sua culinária. Aqui no Rio, nós não temos, por exemplo, uma cultura voltada para a festa junina. E é muito comum que as pessoas digam assim, olha, eu amo festa junina, comer comida típica. Quando a pessoa diz comer comida típica, ela está dizendo típica de algumas áreas do Nordeste. Porque, ok, você pode fazer ali um bolo de fubá, você pode fazer um curau, um cuscuz no Rio, não é proibido. Mas definitivamente o curau, o cuscuz, o bolo de milho não são pratos típicos da região em que eu moro, né, do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, quando se fala em comida típica, é porque ela é típica de algumas áreas. Eu imagino aí que na sua cidade existam as comidas típicas da sua cidade, que eram feitas pelos povos anteriores a você. Roupas típicas da sua região, né? Isso tudo é expressão popular. Tá no folclore, tá no artesanato. Muita gente, quando viaja, compra artesanato típico daquele lugar, né? Porque são formas de expressão que onde você mora não costuma ter. Então, se você vai ao Amazonas, a Rondônia, a Tocantins, ao Pará, ao Espírito Santo, você tem lá os hábitos que são típicos daquele lugar, que são formas de se expressar daquele povo. Não é proibido você fazer isso em outros lugares, mas esses outros lugares não costumam tradicionalmente se expressar dessa forma, né? E a última classificação da cultura, para além da erudita e a cultura popular, é a cultura de massa, muito utilizada nas redações do Enem, porque a cultura de massa é aquela que visa a atingir o maior número de receptores. Cultura de massa é a cultura feita para venda. É a cultura feita para comercialização. É por isso que a cultura de massa costuma estar muito presente nos meios de comunicação. Afinal de contas, os meios de comunicação são os responsáveis por transmitir o desejo, por querer fazer a venda. Muitos autores chamam a cultura de massa de fast food cultural. Por que fast food cultural? Porque a cultura de massa não costuma ser uma cultura de difícil interpretação. Não costuma ser uma cultura complexa. Ela não pode ser complexa, porque como é que ela atingiria a massa se ela é de difícil entendimento? Ela precisa ser relativamente simples. Ela precisa conseguir chegar a públicos muito diversos. Então, quando você vai até o cinema assistir um filme da Marvel, a gente está falando tipicamente da cultura de massa. Não é que eu estou fazendo uma crítica, tá? De fato, não é uma crítica. Mas é um tipo de filme produzido para grandes públicos, para venda descomunal de ingressos. Tanto é que quem assiste filme da Marvel já percebeu que de um filme para o outro, você percebe mais ou menos uma mesma fórmula, um mesmo jeito de fazer aquele filme. Roteiros muito semelhantes, cenas muito semelhantes, plots muito semelhantes, não é? Tanto é que você olha um filme da Marvel e você diz, isso é filme da Marvel. É o jeito da Marvel produzir filme. Sabe quando você ouve um cantor sertanejo? Hoje o sertanejo é da cultura de massa, com certeza. Por quê? Porque você está ouvindo um sertanejo X e ele se parece muito com um outro sertanejo que você já ouviu. Se parece muito em todos os sentidos. Se parece muito na forma de se vestir, se parece muito na maneira como se expressa, se parece muito na temática da música, né? O sertanejo universitário, por exemplo, ele costuma tematizar as mesmas coisas. Quais são os temas do sertanejo universitário? Você sabe. Os temas são dor de cotovelo, o bebedeira, né? Uma noite de farra e tal. Ou uma noite de farra por causa da dor de cotovelo. Traição. Né? Então, traição, bebedeira, dor de cotovelo. A gente tem ali temáticas muito próprias. Você não vai ouvir um sertanejo universitário em que vai ser tematizada a crise hídrica no Brasil.
porque aí não atingiria uma massa, já que a temática da crise hídrica não é uma temática que é consumida por grande parte das pessoas. Então você tem ali, né, rótulos muito bem produzidos. Normalmente envolve artistas que precisam produzir num determinado formato, porque se não produzirem naquele formato estão fora da indústria. Sabe quando surge um novo cantor na indústria? E aí ele começa a fazer música de um jeito, aí depois de um tempo você percebe que ele começou a produzir músicas em formatos muito semelhantes àqueles que já existiam. As pessoas dizem assim: ah, esse cantor se vendeu à indústria, agora ele só produz música de fácil assimilação. É porque muitas vezes isso acontece mesmo, por qualquer razão, porque aquele cantor quer se manter nas paradas de sucesso, porque o empresário cobrou isso, porque a gravadora pressionou para isso, não sei. Mas o fato é que muitos cantores, ainda que desejem fazer música num formato X, passam a fazer música em um formato Y, porque a indústria pede aquele formato, exige aquele formato, né? Professor, mas a cultura do jeitinho só traz problemas. Não, olha só. Cultura do jeitinho é outra coisa, gente. Eu não estou falando sobre cultura a partir desse ponto de vista. Eu estou classificando os movimentos culturais. Eu estou pensando em música, filme, série, desenho, livro, teatro. Cultura do jeitinho é do nível do comportamento. Isso é outra coisa, é outra pauta. Não vamos confundir nariz de porco com tomada, tá? São coisas distintas. Não estou falando do nível do comportamento, estou falando do nível da classificação dos objetos culturais. Eu não estou dizendo que isso é bom, é ruim. O meu ponto aqui não é esse. O meu ponto é que você entenda como a sociedade categoriza aquilo que se produz, né? E por que que aquilo que se produz nesse formato. Então você vai ter um filme da Marvel com 1h e, sei lá, 40, 50, 2 horas. Como é que o filme da Marvel precisa ser? Com muita ação, muito efeito especial, pouco diálogo, porque ninguém vai assistir um filme da Marvel esperando meia hora de conversa. Se você estiver assistindo um filme da Marvel e tiver meia hora de conversa, vai falar assim: não tô entendendo. Eu vim aqui pra ver a explosão, eu quero ver o Homem de Ferro voar, eu quero ver Mulher Maravilha, Batman, Homem-Aranha, sei lá. Eu quero ver o negócio acontecer. Agora, se você for assistir um filme de 4 horas, preto e branco, né? Só com diálogo e uma câmera no canto da tela, você vai falar assim: ah, esse filme é muito cult. Não é assim que a gente fala? Um filme cult, filme muito cabeça. O que você está dizendo é que aquele produto não é da cultura de massa, né? Esse filme aí, de 4 horas preto e branco com diálogo, tende a ter uma bilheteria, em comparação ao filme da Marvel, menor. Porque o formato dele não chega às camadas mais substanciais da população. Com 2 horas o aluno já está assim: um beijo, qualquer coisa vai me avisando, né? O aluno não aguenta, porque ele está adaptado a uma lógica de mercado em que os filmes precisam ter uma aceleração, um ritmo. Olha para as músicas hoje em dia. Você tem artista fazendo música de 4, 5 minutos? Ah, eu conheço uma banda tal. Beleza, você pode conhecer, mas essa banda tal não é a predominância. Hoje, os grandes singles, né, dos grandes cantores que estão ali nos top 10 das músicas mais ouvidas, lançam músicas de 1h30, ou de 1h30, de 1 minuto e meio, né? 1 minuto e 40, se tiver 3 minutos já tá assim: meu Deus do céu, explodiu, Legião Urbana, Eduardo e Mônica, Faroeste Caboclo, o aluno já tá assim: ih, ó, já quero passar. É uma lógica de produção de cultura na aceleração, da rapidez, do dinamismo, porque afinal de contas vivemos uma época muitíssimo acelerada. Não é isso? Tudo bem? Vamos avançar então, pessoal? Tudo bem com relação a essa explicação? Entendeu? Não entendeu? Fez sentido? Acompanharam as justificativas? Não tem problema nenhum você consumir cultura de massa, tá? Nenhum. Eu também consumo cultura de massa. Nem todo dia eu quero ter uma discussão profunda sobre o mal-estar na civilização. Às vezes eu quero chegar em casa e eu quero acompanhar uma comédia bobinha ali, tranquila, relaxar. O problema é quando a gente só consegue consumir cultura de massa. Isso é perigoso, porque quando a gente só consegue consumir cultura de massa, a gente vai ficando meio preguiçoso mentalmente. A gente vai ficando alienado mesmo, né? Eu preciso que o meu aluno consiga digerir um livro simples,
tá tudo bem. Ah, David, eu gosto de ler um livro simples, eu gosto de ler, sei lá, eu gosto de ler Harry Potter, sabe? Tá tudo ótimo, tá tudo certo, tudo perfeito. Mas eu preciso que você também seja capaz e que você desenvolva competências necessárias para que quando a gente for ler uma Clarice Lispector, você não decida sofrer e chorar. Você fala assim, não consigo, não dá pra mim, muito difícil. Então a gente tem que desenvolver essas competências para que a gente consiga também passear pelos objetos culturais. Porque professores de manhã estão dando aula, à noite estão vendo um filme de comédia. Tá tudo ótimo, não tem problema nenhum. Mas a gente sabe que o consumo diverso é o que traz, de fato, uma riqueza a nós, tá? Cadê? Acho que é isso. O pessoal tá comentando aqui, né, que Faroeste Caboclo tem 10 minutos. Ontem encontrei uma música de 7 minutos. Cadê? Daqui a um tempo só vai ter o tempo de fazer a dancinha no TikTok. Pois é, né? Hoje o TikTok tá pautando o formato das músicas. As mesmas batidas muito semelhantes, né? Isso é muito fácil de perceber. A gente nota que as musiquinhas do TikTok têm um ritmo e uma batida muito semelhante. Isso tem levado a muitos cantores produzirem suas músicas já para viralizarem no TikTok. É um movimento, né? É um movimento da indústria da música. Muitos artistas ficam revoltados com isso, outros se adaptam a isso e a gente vai vivendo como a gente pode, certo? Vamos avançar. Explique o que é a escala de tolerância. Fui molhar as palavras. Escala de tolerância ou escala de intolerância. Para a gente explicar o que é uma escala de tolerância ou de intolerância, melhor dizendo, eu preciso que você saiba o que é etnocentrismo. Para a gente entender a intolerância, a gente precisa entender o que é etnocentrismo. Por quê? Porque o etnocentrismo ele é uma tendência humana, cultural, de se considerar como a referência do normal. Quando você se considera como a referência do normal, tudo o que não diz respeito ao seu formato é o antinatural, né? Então, a gente desde cedo aprende a se vestir, a comer, a pentear o cabelo, a se relacionar. Então, a gente passa a achar que esse jeito da gente é o natural, o normal, não é? O normal. O que é o normal? O normal é usar blusa, calça, relógio, um brinco, pentear o cabelo. O normal, para nós, ocidentais, brasileiros, século XXI, é que, no geral, meninos tenham, sei lá, cabelo mais curto do que meninas. Mas isso é apenas uma organização. Existem comunidades em que homens usam saia. No Brasil, não é esse o formato. Se um homem sair de saia na rua, vai causar algum tipo de atenção. Talvez ele não seja violentado, a gente espera que ele não seja, mas certamente ele não vai passar ileso. Porque no Brasil, saia é para menina e calça é para menino. Existe uma divisão, né? Que ela não é a certa, ela é a que a gente escolheu, né? A gente determinou. Aí você vai para um outro lugar, você vai ver que tem outros objetos e adereços, outra forma de se vestir, outros pratos, né? Comer. Nós nos alimentamos de frango, peixe, boi, vaca, camarão. Em alguns lugares do mundo, não se alimenta da carne de vaca, porque a carne de vaca é uma carne sagrada. Você sabe do que eu estou falando. Só que você passa a acreditar que o seu hábito é o normal. Bom, se o meu hábito é normal e se sou eu o normal, então o outro é anormal. O outro é o diferente, o outro é o feio. Essa é uma postura etnocêntrica. Você não está sendo capaz de entender que a sua forma de organizar a vida é apenas a sua forma de organizar a vida. Resultado de todos os processos pelos quais você passou ao longo da sua experiência em sociedade, não é? Ela não é necessariamente a certa. É aquela a que você teve acesso. Se você tivesse nascido na Índia em 1980, você teria outros hábitos, com outra roupa, outros hábitos culturais, alimentícios, comportamentais, etc, etc, etc. Então, a intolerância, ela surge nesse momento. No momento em que nós não somos capazes de admitir que existem outras formas de existência. Existem outras expressões e que elas são tão válidas quanto a nossa. Perdão.
O sujeito intolerante... Opa! O sujeito intolerante é aquele que ele não aceita o outro, né? O outro é o diferente. Eu vejo, às vezes, né, umas pesquisas toscas que saem assim: olha, o sotaque carioca é eleito o melhor sotaque do Brasil. Gente, que besteira. Né? O Brasil é tão diverso, tem tantos sotaques diferentes. Por que o sotaque carioca é o melhor? Né? Isso acentua tantos preconceitos. A gente não precisa de mais preconceitos, porque é isso, né? Quando tu recebe um parente do Nordeste, do Norte, você fala assim: nossa, você tem sotaque, né? Como assim você tem sotaque? Todo mundo tem sotaque. Se eu, como carioca, for à Bahia, alguém vai dizer pra mim: nossa, você tem um sotaque. Porque o sotaque nada mais é do que a maneira própria de se expressar naquele contexto. Se você for pra um outro lugar, vão dizer que você tem sotaque. Então todo mundo tem sotaque. Essa ideia de ficar tentando colocar hierarquia nas diferenças é de uma perda de tempo, né? Um exercício infrutífero, um exercício tosco e um exercício que reforça estereótipos de que a gente não precisa. Então a diferença física, étnica, religiosa, ideológica, de orientação sexual, de gênero, são diferenças, precisam ser reconhecidas na sua diferença. O sotaque carioca não é melhor do que qualquer sotaque, assim como qualquer sotaque não é melhor do que o carioca. São formas de se expressar apenas, e todas elas belas dentro do seu próprio contexto. Então, no geral, uma pessoa intolerante, ela quer suprimir a diferença, acabar com a diferença. Ela quer que o outro vista, fale, coma, do jeito que eu considero natural, mas você é apenas mais um sujeito nesse planeta chamado Terra, né? E a gente precisa admitir a nossa irrelevância. A gente precisa se sentir desimportante, porque nós de fato somos. Né? Nós não somos tão importantes a ponto de achar que uma pessoa do Nordeste tem que falar como eu falo. Eu falo porta, mas pode ser que em algum lugar esse som de por saia como por. E tá tudo certo, é parte da expressão, né? Em algum lugar vão falar bolacha, em outros lugares vão falar biscoito, em outros lugares vão falar biscoito. Vão falar tangerina, vão falar bergamota, e tá tudo bem. Esse tipo de discussão, que tem muito a ver com preconceito linguístico, precisa ser interrompida, porque nos leva a uma perda de tempo e de desgaste absoluto. Assim, é o tipo de coisa que não engrandece ninguém, é o tipo de coisa que não leva ninguém a lugar algum e reforça estereótipos, porque a gente sabe que no Brasil, a região sudeste, principalmente o Rio de Janeiro e São Paulo, ganham um status de mais importantes, o que é absolutamente bobo, né? Trivial, não merece a atenção de nenhum de nós, né? E aí, gente, entra a escala de intolerância, que a gente chama de escala de Allport. Eu tirei esse conceito do seguinte livro, The Nature of Prejudice, de 1950. Allport é um psicólogo norte-americano, estudioso das relações de intolerância. Ele é um cara que tem uma produção em torno disso, e eu achei que seria legal trazer para vocês esse repertório, né, esse argumento de autoridade. Allport diz que a intolerância ela é parte de um processo cumulativo e gradativamente nociva. Então ela vai se dando num somatório de forças. A intolerância, ela vai ganhando espaço, ela vai crescendo e ela apresenta alguns níveis diferentes. Vamos conhecer esses níveis, mas antes de você conhecê-lo, eu deixei aqui a foto, Gordon Willard Allport. Tá aqui a referência, tá? Cambridge, 9 de outubro de 1967, psicólogo estudioso das relações de intolerância sobre as quais eu estou falando agora. Allport nos diz que o primeiro nível de intolerância é a antilocução. A antilocução, ela tem a ver com a violência da voz, da fala.
é aquela brincadeira que na verdade não é brincadeira. É aquela brincadeira que esconde um preconceito. É aquela brincadeira que ofende. É aquela brincadeira que vem recheada de estereótipos, né? Então, Alport diz que muitas vezes a nossa voz, ela produz violência. O nosso discurso produz violência. E é verdade. Ela pode produzir uma violência de forma mais direta, uma pessoa ser xingada de macaco durante um jogo de futebol. Aqui a gente tem clara, expressa, gritante, né? O racismo vem de uma forma bem explícita, mas existem comentários, existem frases que não são tão gritantes quanto essa, mas que também refletem um nível da violência. Essa antilocução, ela dá lugar a um segundo nível, o nível da esquiva. A esquiva é o nível em que as pessoas passam a ser isoladas, as pessoas passam a ser jogadas de escanteio. Então aquele aluno, né, aquele aluno gordo, ele não consegue ninguém para brincar na hora do intervalo. A menina negra, ela é rejeitada na hora de dividir os grupos de trabalho na sala de aula. Você percebe ali uma esquiva por parte dos outros alunos, né? Você não quer andar com aquela pessoa, você quer isolar aquela pessoa, você quer empurrar essa pessoa para um lugar de esquecimento, né? E assim a gente pode ver com vários grupos, pessoas gordas, pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas de matrizes religiosas vítimas de exclusão. A esquiva é sobre não quero ficar perto, não quero andar junto, não quero me associar, não quero ter a minha imagem associada a esse grupo, né? Essa imagem aqui diz muito, eu lembro muito do meu colégio, lembro muito que na época do colégio, eu, né, fui vítima de bullying desde sempre, não tenho tempo de falar sobre isso profundamente, mas fui, e tantos outros alunos são vítimas de bullying. Por quê? Porque a galera não quer ficar junto. Não quero ficar com você, não quero fazer trabalho com você, não quero estar no mesmo time que você na hora da educação física. Isso é sinal de que está acontecendo alguma coisa nociva ali. E claro, a saúde mental desse aluno começa a ser, né, danificada, prejudicada, afetada. O nível da esquiva dá lugar ao nível da discriminação, é um nível mais alto, em que você começa a ver mais claramente essa intolerância ganhando força, essa intolerância se tornando cada vez mais flagrante, mais evidente. As imagens que vocês estão vendo aqui foram imagens que eu peguei na internet de momentos históricos de discriminação. Você tem um apartheid norte-americano, claro aqui, dividindo o bebedouro dos brancos do bebedouro dos coloridos, né? Uma palavra que a gente já não usa mais hoje. Você tem aqui a divisão clara do espaço geográfico entre praia de negros e praia de brancos, escolas de negros e escolas de brancos. Aqui você tem a discriminação gritante, né? Ela tá ali bem marcada. Essas duas imagens que vocês estão vendo aqui embaixo, essa é da primeira mulher negra americana a frequentar uma universidade, que a princípio era apenas para brancos. Eu acho que a imagem fala por si só. É uma imagem de muita dor, uma imagem de muita resistência também e de muita força. Perceba que as pessoas, no fundo, estão claramente caçoando dessa mulher, né? Estão ali coagindo-a, estão ali coagindo-a para sair, para ir embora. Enfim, é doloroso, mas faz parte da nossa história para que a gente entenda como foram importantes certas figuras de resistência. Aqui você tem a primeira mulher a participar da Maratona de Boston, que é uma maratona super tradicional e que até então só recebia homens. Perceba que durante a corrida, um dos participantes tenta retirar à força essa mulher da corrida. Você vê como a discriminação ela chega a esse nível, né? O homem tem a sua masculinidade tão frágil que ele é incapaz de lidar com o fato de que uma mulher pode competir de igual para igual com ele. Imagina só o temor desse homem de ter uma mulher ganhando numa competição esportiva. Como pode, como ousas você, mulher frágil, fraca, ganhar de mim, eu que sou o símbolo da virilidade, da força e do poder? Ficam essas imagens aqui como aprendizado para a gente não repetir esses capítulos
e entender que foi preciso que muitas mulheres e outros grupos marginalizados resistissem para que hoje nós pudéssemos ter uma sociedade que, se não é perfeita, pelo menos é uma sociedade que está buscando ou que tem tentado buscar alternativas para isso. O nível 4 é o nível do ataque. Aqui a violência física entra. Você tem o soco, o pontapé, a pedrada, o esfaqueamento, né? Você tem as notícias que viram capa de jornal. Infelizmente, o nível 1 e o nível 2 não viram capa de jornal, né? Mas esses níveis viram. A sociedade costuma dar atenção só no nível 4. No nível 4 é que todo mundo começa a perceber que tem alguma coisa errada. Mas para chegar ao nível 4, esse processo ele já começou há muito tempo. Para que você ataque uma transexual na rua, xingando, tacando pedra, é porque essa violência ela já foi alimentada muito antes. Aqui eu tenho o caso da menina que foi apedrejada, caso da menina Kailane, que recebeu uma pedrada na cabeça aqui no Rio de Janeiro, ao sair de um terreiro de religião africana. Você sabe que muitas religiões de matrizes africanas têm uma indumentária muito típica também, seja por meio das guias, da vestimenta própria. Então, são pessoas que você consegue reconhecer, né, como participantes de uma determinada religião. Foi o que aconteceu com a Kailane, né, uma menina de apenas 11 anos que foi ferida quando saía de uma cerimônia do candomblé no subúrbio aqui do Rio de Janeiro. 2 jovens a agrediram, atirando pedras contra ela e o grupo do qual ela fazia parte. Você tem um caso aqui triste de intolerância religiosa, que ganhou capa de jornal, matéria no G1, mas é importante que se entenda que a discriminação não é apenas a pedrada na cabeça da Kailane. Essa discriminação, ela vem ganhando força cotidianamente. Por isso que muitas pessoas dizem assim, ai, puxa, mas eu não posso comentar nada. Pode, você pode comentar coisas legais, pode comentar coisas respeitosas, pode comentar coisas que valorizam as outras. O que você não pode comentar é desrespeito, é crime, é violência. Isso não é legal de comentar realmente, até porque alguns comentários não são apenas comentários, são crimes reconhecidos pela justiça como criminosos. Então a gente tem que perder um pouco esse olhar de que o mundo está ficando muito chato, porque esse olhar de que o mundo está ficando muito chato, no geral, é uma forma da gente manter pessoas que foram historicamente reduzidas nas mesmas posições em que sempre estiveram. Então, não posso mais fazer piada com nada? Pode, mas tem tanta coisa pra você fazer piada, cara. Existe um mundo pra você fazer piada. Se realmente acha que o formato do corpo do outro é motivo de piada, que a religião do outro é motivo de piada, ou a cor do outro, tirando tudo isso, você não consegue fazer piada com mais nada, talvez seja o caso de você refinar os seus métodos de humor, né? Porque talvez o problema esteja no fato de que você não consegue elevar a qualidade da sua piada. De repente esteja aí o problema. O nível 5 é o nível do extermínio. Momento em que as populações são dizimadas, que são apagadas. E o extermínio, eu sei que falar em extermínio a gente pensa logo em Segunda Guerra Mundial, né? É uma referência direta que a gente faz. Mas o extermínio, ele pode se dar de muitas formas. Eu não preciso ter um campo de concentração para que eu faça um extermínio. No Brasil, a gente tem aí, né, recordes de mortes da população LGBT, né? É o país em que mais assassina a população LGBT. No Brasil, a gente tem recordes de mortes contra militantes da pauta ambiental. Também são formas de extermínio, também são números. Eu não preciso ter um novo campo de concentração para falar em genocídio. Esse genocídio, ele tem maneiras mais contemporâneas e mais sofisticadas de operar. Tudo bem? Gente, a aula voou. Eu ainda tinha muita coisa para falar, adoraria ficar aqui pelo menos mais meia hora com vocês. O que ficou faltando para a aula de hoje, vou colocar nessa reta final aqui que o ProEnem está preparando pra gente, tá? Porque eu sinto que ainda ficou faltando discussão. De toda forma, espero que vocês tenham gostado da minha discussão, né? Espero que essa aula tenha plantado aí a sementezinha do respeito. E não existe forma mais saudável de se viver que não seja por meio do respeito. Formato do corpo,
cor, orientação sexual, nada diz respeito a você. O outro diz respeito ao outro. E a intolerância precisa ser combatida na sua estrutura inicial. Para que a Alemanha vivesse uma Segunda Guerra Mundial com judeus morrendo em câmaras de gás mostarda, foi porque antes houve toda uma preparação. Ninguém acorda e decide criar um campo de concentração de Auschwitz. Isso foi se organizando desde a Primeira Guerra Mundial, e você sabe disso. Então, a gente precisa atacar a coisa no seu início, porque de uma maçã só nasce, aliás, de uma macieira só nasce maçã. Então, se você planta uma macieira, vai nascer maçã dela, né? A gente tem que criar uma estrutura social de respeito ao outro e aos direitos do outro, para que a gente possa colher frutos diferentes. O que a gente não pode é manter os mesmos hábitos preconceituosos e esperar que o futuro seja melhor para todos nós. Um grande beijo para vocês, excelente final de semana também. Semana que vem, feriado, né? Mas haverá aula. A gente volta no ao vivo na semana seguinte, do dia 22. Tá certo? Foi bom estar com vocês e brincar com vocês. Um excelente restinho de semana. Aliás, restinho não, né? Tá começando agora. Tchau, tchau. Até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.